Mineração contamina águas dos principais rios do Brasil. Queimadas devastam fauna e flora em várias regiões do país. O Brasil registra recorde histórico de desmatamento. Manual de sobrevivência. Muito boa tarde para você que nos acompanha na Rádio Brasil de Fato e olá para você que nos escuta em formato podcast. Eu sou a Gabi Brasili e esse é o Manual de Sobrevivência, o novo programa da Rádio Brasil de Fato que vai te mostrar que o caos ambiental que a gente vive pode parecer o fim do mundo, mas aqui a gente busca saídas para sobreviver a ele. Aqui do meu lado eu tenho Juliano Medeiros, meu companheiro de bancada nessa jornada. Para quem não conhece, Juliano é historiador e cientista político, foi presidente nacional do PSOL e hoje é diretor do Instituto Futuro, uma ONG focada nos temas de meio ambiente, democracia e renovação das ideias progressistas. Tá bem, Juliano? Animado para essa nova construção? Fala, Gabi. Eu tô muito animado. E para você que nos escuta e que ainda não conhece a Gabi, ela é ativista socioambiental, faz um trabalho incrível nas redes sociais para fortalecer a conscientização sobre os temas ambientais, inclusive junto com o Instituto Internacional Araiara, que é uma das principais referências nos temas socioambientais aqui no Brasil. Gabi, conta para os nossos ouvintes o que afinal é o Manual de Sobrevivência. Bom, o Manual de Sobrevivência é um projeto para tentar explicar e debater a fundo as temáticas socioambiental e principalmente encontrar as possíveis saídas, formas de sobreviver a essa crise que a gente vive. Você que está nos ouvindo já deve ter sentido na pele, no dia a dia, os efeitos da crise climática. Chuvas torrenciais, queimada, calor, frio extremo, até com o preço de alguns alimentos subindo por conta desses desequilíbrios climáticos no campo. Enfim, muita coisa. E a gente sabe que isso gera ansiedade, desesperança e medo em relação ao futuro. Por isso, aqui a gente mostra que tem sim alternativa para evitar literalmente o fim do mundo. Para isso, em cada programa, a gente vai ter um especialista no assunto aqui com a gente. E lembrando, né, Gabi, que 2025 é ano de COP30, Conferência do Clima da ONU, que acontece aqui no Brasil, em Belém do Pará, no início de novembro. E mesmo que a gente saiba que as COPs têm muitos limites, não deixa de ser uma oportunidade para a gente aumentar o debate sobre emergência climática na sociedade brasileira, né? Sim, e a gente decidiu usar alguns dos principais temas dessa COP30 como um guia para as nossas discussões aqui no Manual de Sobrevivência. Vão ser 8 programas, cada um com um tema específico e, como eu disse, com um especialista nele para conversar com a gente. Se tem uma coisa que a gente precisa entender com urgência é que a crise climática não é coisa do futuro. Ela já está acontecendo hoje. E se a gente continuar fazendo de conta que não está vendo, a gente vai perder a chance de evitar o pior. Por isso, o tema do nosso primeiro episódio é a transição energética, porque o setor de energia é o maior responsável pelas emissões que estão aquecendo o planeta. Mas a chamada transição que está em curso, se é que dá para dizer isso, não está resolvendo muito bem o problema. É isso, a ideia de que a gente está avançando na transição energética porque tem mais energia solar ou eólica, na verdade esconde o essencial. O mundo continua viciado em combustíveis fósseis. E a América Latina, em vez de ser protagonista, segue sendo usada como fornecedora de matéria-prima para manter os lucros lá do norte. Explora a nossa energia solar, nosso vento, nosso lítio, que é fundamental para produzir baterias elétricas, e deixam para a gente os conflitos, o deslocamento de comunidades e a destruição ambiental. E aqui no Brasil, o cenário é ainda mais contraditório. Temos um dos modelos elétricos mais limpos do mundo, mas o governo continua investindo pesado em térmicas a gás, projetos de exploração de energias fósseis como o petróleo. Enquanto isso, as tecnologias promissoras estão todas nas mãos de meia dúzia de países ricos. A gente precisa perguntar com todas as letras quem está controlando essa transição. E se ela vai nos salvar mesmo ou enterrar de vez quem está na linha de frente da crise do clima? Para conversar com a gente e ajudar a entender para onde vai essa transição, nós temos aqui hoje a Nicole Oliveira, que é professora, mestre em Direito Internacional e Resolução de Conflitos pela Universidade da ONU para a Paz, na Costa Rica, e mestre em Resolução de Conflitos Internacionais pela Universidade de Innsbruck, na Áustria. Espero que eu tenha falado certo. Ela também é diretora executiva do Instituto Internacional Araiara e eu ouso dizer que é uma das principais referências do tema da transição energética aqui no Brasil. Nicole, seja muito bem-vinda e eu já começo jogando aqui a primeira pergunta para você e para os nossos ouvintes. Qual, afinal, é o tamanho do problema quando a gente pensa
em mudanças climáticas e o impacto do modelo energético predominante no planeta hoje, que é baseado em combustíveis fósseis, para agravar essa situação. Bom, obrigada, Juliano, Gabi, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. O problema é grande e os combustíveis fósseis são os principais vetores das mudanças climáticas hoje no mundo. Então, o que é um combustível fóssil? Petróleo, gás, carvão, todos aqueles que foram formados milhões de anos atrás e que hoje estão sendo tirados do subsolo e queimados para gerar energia. Então, quando a gente pensa em energia, a gente pensa só naquele interruptor, né, que está ali na parede, a gente acende a luz, mas energia também é o que move o nosso carro, o ônibus, o navio, o que move a energia elétrica e tudo que a gente fala de energia, né? Então, tudo que se queima para gerar calor ou para gerar energia elétrica. Então, no Brasil hoje, né, a gente tem uma matriz, como a Gabi falou, que é bastante renovável. Então, a gente tem muita hidrelétrica, mas estamos acrescentando termoelétricas a gás, carbonizando essa matriz. Mas a nossa matriz de energia, né, de combustível, ela ainda é muito fóssil. A gente ainda queima muito diesel, a gente queima gasolina e hoje tem sido uma corrida, que a gente nem fala corrida pelo ouro, é corrida pelo gás, né? Para poder extrair mais gás e queimar mais gás para gerar nossa energia. Ou seja, se a gente pensa a matriz energética apenas na energia que chega às nossas casas, a gente está falando de uma matriz que é bastante renovável, mas você está lembrando aqui para a gente que energia não é só isso. Ou seja, os produtos que são transportados para chegar até o supermercado, o carro que a gente usa, o transporte público. Eu lembro de um dado aqui, Gabi, nas eleições municipais de São Paulo se discutiu muito o tema da eletrificação da frota de ônibus, né? Sim, sim. Em São Paulo, 70% das emissões da maior cidade do país vem da queima de gás carbônico produzida pelos automóveis de ônibus. E dentro desses 70%, 70% dos 70% vem exatamente dos carros particulares. Então, no caso de São Paulo, nós estamos falando que a emissão de gás de efeito estufa vem principalmente dos automóveis e, portanto, do uso da queima que é feita por pessoas, né? Por indivíduos, não por indústrias ou por um grande modelo produtivo. Fala mais um pouco para a gente, no caso do Brasil, como é que está distribuída essa matriz energética e a origem da emissão de gás de efeito estufa aqui? No mundo, os combustíveis fósseis são o principal vetor, como eu falei. Mas no Brasil, a gente tem outros vetores que são mais relevantes para as emissões do que os combustíveis, né? Então, o primeiro vetor, que é 69% de todas as emissões, vem do desmatamento e mudança do uso do solo. O que significa isso? Uma agricultura que não é um plantio direto, ou um desmatamento para poder plantar, tudo isso são os principais emissores. E aí a gente tem também a pecuária, né? Então, o gado, quando rumina o pasto, ele arrota e esse arroto tem muito metano. E esse metano é um dos gases de efeito estufa. Mas, em segundo lugar, a gente tem os processos industriais, então, siderúrgica, cimenteira, todas essas que precisam queimar algum tipo de calorífico para o seu processo industrial também emite muito. Então, hoje, a siderúrgica, que produz aço, né, no Brasil, queima muito carvão. Em alguns lugares, a gente está tentando modificar o processo industrial para usar hidrogênio verde, por exemplo, mas ainda é um processo muito fóssil. E a gente tem também energia. Então, queimar combustível, seja para aviação. Então, combustível de aviação, voar de avião, emite muito. Por isso que tem várias empresas aéreas que fazem aquele greenwashing de você compensar as emissões e tudo mais, né? Carro, ônibus, todos os tipos de caminhões, né? Então, o Brasil tinha, antigamente, muita ferrovia. O lobby da indústria fóssil e automobilística fez com que a gente eliminasse as ferrovias, então a gente não consegue mais viajar de trem. Por exemplo, São Paulo-Rio, seria maravilhoso ter um trem de alta velocidade que a gente pudesse viajar. Não existe. Então esse lobby fez com que a gente construísse muitas rodovias. E hoje o modo de transporte brasileiro é basicamente rodoviário. Então a gente precisa queimar muito diesel, especialmente os caminhões que transportam, né? Então é um ciclo muito vicioso. Para produzir, especialmente agricultura não sustentável, né? Soja em larga escala, em grandes latifúndios, desmata uma grande área, emite bastante nessa produção, ainda coloca a soja num caminhão, esse caminhão ele é transportado até um porto, o navio também queima combustível fóssil para exportar até outros países, então
é um ciclo bem problemático. É toda uma cadeia, né? E diferente dessa questão da pecuária, a gente estava até conversando nos bastidores outro dia, de que quando a gente fala de pecuária, o pessoal ainda consegue pensar numa fazenda, já foi numa fazenda, já viu um gado, mas quando a gente fala de setor energético, não é muito usual as pessoas conhecerem uma termoelétrica, assim, ter um passeio de escola numa usina, alguma coisa desse tipo. Isso tudo deixa a população muito suscetível a qualquer ideia de energia, né? Inclusive, falam muito que se a gente não explorar o petróleo agora, a gente vai ficar sem petróleo. E aí eu acho que uma das perguntas também que mais recebo no meu Instagram é essa de mas se a gente não explorar, vai acabar o petróleo. E eu preciso te perguntar se vai acabar o petróleo, visto também que a nossa matriz energética ainda é muito dependente disso, a nossa elétrica já está no caminho, mas a nossa energética é muito dependente disso. Vai acabar o petróleo? A gente precisa ter esse desespero, porque também tem o pré-sal, né? Tem muitos campos aqui de exploração. Boa pergunta, Gabi. O petróleo, ele não se renova, né? Por isso que a gente chama de não renovável. Então, o petróleo e o gás, né? O carvão, formado por fósseis que existiram milhões de anos atrás e que o processo de fossilização produziu esse petróleo, esse gás e o carvão. É matéria orgânica de dinossauro, de... Eita, essa do dinossauro é um clássico. E, na verdade, tem geólogos que falam que o petróleo ele foi formado por criaturas bem gordurosas que viviam em lugares com pouco oxigênio, pouca luz, né? Muito específico. São criaturas, assim, que deveriam ficar lá, né? O petróleo não é renovável, né? Então, quando a gente usa todas as reservas, a gente ou tem que buscar novas reservas, se a gente continuar o modelo de queimar petróleo, usar plástico, né? Todos os petroquímicos, também, né? Medicamento, fertilizante, tudo isso é feito de petróleo hoje. A gente está muito dependente como sociedade do petróleo, mas já existe um caminho aí de transição, né? De mudança. Então a transição não é só energética, é também uma transição de matéria-prima de produção. Termina essa reserva, a gente tem duas opções. Como ele não se renova, buscar novas reservas, que é a escolha que o Brasil fez. Então, buscar reservas em áreas sensíveis, como a Amazônia, Pelotas, né? E perfurar mais fundo, né? Ou perfurar mais fundo, métodos não convencionais, como fraturamento hidráulico ou fracking, ou fazer a transição, né? Então, vamos buscar outras fontes alternativas de gerar energia, como, por exemplo, energia elétrica. A gente tem renováveis, tem solar, tem a eólica, que é energia pelo vento, tem biomassa, né? Então, queimar, por exemplo, bagaço de cana para gerar energia. Existe já. Já existe, a gente já usa. Combustível, a gente tem o etanol, que é o tesouro brasileiro, foi desenvolvido no Brasil, é referência no mundo esse tipo de combustível, então a gente poderia facilmente substituir toda a nossa frota por etanol. Claro, caminhões de grande porte que fazem longas distâncias é um pouco mais complicado. É possível eletrificar ou é possível fazer uma hibridização. Então, tem caminhos. E aí a gente tem que discutir o plástico, né? O plástico e todos os derivados do plástico. Que nem todo mundo lembra disso, né, Nicole? Quer dizer, quando a gente fala de petróleo, automaticamente vem na cabeça das pessoas o combustível para os automóveis, né? Sim. Os Exatamente. derivados de petróleo, gasolina, diesel, etc. Agora, nós estamos falando também de toda uma cadeia que está em volta da gente aqui nesse estúdio, com os nossos aparelhos eletrônicos, computadores, celulares, que é plástico, né? E plástico é petróleo e nossa vida está envolta em plástico hoje, né? Exatamente. Tem plásticos que são importantes, plástico hospitalar, por exemplo. Tem alguns plásticos que não dá para substituir. Mas a maioria dos plásticos que hoje a gente usa, e até a forma de consumo, nosso estilo de vida, demanda muita compra de produto, as coisas estão ficando cada vez menos duráveis, então existe uma obsolescência programada para que a gente use, ele desgasta muito rápido, a gente joga fora e compra outro. Então hoje as pessoas preferem jogar fora alguma coisa que está quebrada e comprar uma nova, do que consertar, ou remendar, ou costurar, né? Então a gente está perdendo esse conceito de durabilidade das coisas. E o plástico vem muito nesse sentido mesmo. É intencional da indústria do plástico, de produzir esse monte de produtos não duráveis de uso único. E o plástico tem um outro problema, que não é só contribuir para as mudanças climáticas, para a poluição dos oceanos e tudo mais. O microplástico que solta, e que a gente tem microplástico nas roupas, na comida, está no nossa corrente sanguínea, no leite materno, né? Então, Deus, né? Muito complicado a gente ficar usando muito plástico. O ideal é substituir por materiais mais duráveis. Então, tô falando do plástico porque existem soluções
Gabi falou, ninguém nunca visitou uma hidrelétrica, uma termoelétrica, não sabe o que é. E realmente, o que é uma hidrelétrica? A gente tem um conceito de Itaipu, né? Que é aquela hidrelétrica gigantesca. Aquele trauma. De 3 fronteiras, tinham várias quedas que a gente perdeu, as pessoas foram desalojadas, mas é uma energia que hoje se renova, né? A água evapora, chove de novo, renova a água dos rios, isso antes das mudanças climáticas, né? Agora já mudou um pouco o ciclo de chuvas, mas a gente tem essa renovação. Mas quando a gente fala em soluções, existem soluções em todos os níveis. Desde o individual, né? O consumidor ali pode optar todos os dias por modificar os seus hábitos de consumo, de estilo de vida, como existe uma questão de política pública, de planejamento de transição energética adequado, de retirada dos fósseis e colocar outros tipos de energia, né? Então, dá para todo mundo trabalhar para a transição. Aliás, a Agência Internacional de Energia já falou que todo mundo precisa trabalhar pela transição energética, tanto na demanda quanto na oferta. Não é de um lado só que a gente vai conseguir resolver o problema. Muito bom. Nicole, tem aí todo um debate, quando a gente pensa em transição, né? Eu quero voltar para o tema do petróleo já, mas queria que a gente abordasse um pouco o tema da transição. Quer dizer, começa a se formar um consenso de que o modelo que a gente tem hoje é um modelo insustentável, né? Seja porque os padrões de produção são insustentáveis, porque eles vão exaurir o planeta dos seus recursos, seja porque os padrões de consumo são insustentáveis, ou seja, o jeito que a gente consome, sobretudo as classes altas e médias, é insustentável que toda a humanidade consuma neste mesmo padrão. E acaba se pensando que, portanto, o problema tem que ser resolvido, como você mencionou muito bem agora, a partir das saídas individuais. Ou seja, se eu usar menos energia, se eu tiver um carro elétrico, colabora, né? Exatamente. Se eu me tornar vegetariano, se eu mudar os meus padrões individuais de consumo. Mas há um sistema, né? E esse sistema é pensado e é estruturado para manter padrões de consumo, padrões de produção que possam garantir a rentabilidade do capital, né? Não à toa, o sistema que nós estamos falando se chama capitalismo, né? Sim, né? Nós estamos falando de uma transição de larga escala, que vai exigir necessariamente decisões de governos, né? Não vamos esperar que as petroleiras decidam parar de explorar petróleo amanhã, que é um negócio altamente rentável, né? Então eu queria que você falasse um pouco em termos menos das saídas individuais, que a gente já sabe que são insuficientes, mas mais em termos das saídas globais. Tem a COP, tem os governos, por onde passa a concertação necessária para que se invista menos em petróleo, se invista mais em energias renováveis, se transforme os padrões de consumo e produção, ou seja, onde vai ser tomada a decisão, a grande decisão, para promover essa transição que a gente acha que é tão necessária? Então vamos lá. Desde 1992 a gente sabe que as mudanças climáticas são um problema e que nós precisamos agir. Gabi não é nem nascida ainda. Nossa, sim, Exatamente. Tô nervosa já só de ouvir. Então em 92 foi feita a Eco 92 no Rio de Janeiro, que foi uma grande conferência mundial para discutir as soluções para o planeta, né? Então, olha só quanto tempo que a gente sabe que existe um problema. Tanto é que a gente está na COP 30. O que é uma COP? Né? É importante a gente falar sobre isso um pouquinho antes de falar do que está sendo decidido ali. Então, uma COP é uma conferência das partes. Uma conferência de países que se encontram todos os anos, geralmente no final do ano, mas tem encontros que eles chamam de intersessionais, né, no meio do caminho, para discutir soluções para as mudanças climáticas. Faz 30 anos discutindo soluções, né? Mais tempo do que Gabi tá viva, como já foi dito. E muita gente que provavelmente está nos ouvindo também. Então, essas conferências começaram com uma discussão de um protocolo de Kyoto. Não sei se os nossos ouvintes já ouviram falar. Mas esse protocolo era um compromisso dos países que se desenvolveram queimando combustíveis fósseis, né, contribuindo para as mudanças climáticas. Ou seja, Europa, por exemplo, matou, né, eliminou todas as árvores, matou o último urso agora faz 20 anos, cortou todas as árvores, queimou todo o carvão, se desenvolveu com a Revolução Industrial, ganhou muito dinheiro com isso, contribuiu para as mudanças climáticas, para o caos que a gente está. E os países em desenvolvimento não tinham um objetivo de redução. Era só se quisessem, porque se entendia que a responsabilidade era desses países. Estados Unidos, China, né?
E aí, o protocolo de Kyoto venceu, nós ficamos vários anos fazendo conferências para tentar chegar num novo acordo, e finalmente em Paris, entramos no Acordo de Paris. Esse acordo... 2015, né? 2015. Famoso. 10 Acordo de anos Paris. agora. 10 anos. Então, esse acordo foi um acordo onde todos os países assumiram que tem responsabilidade. As responsabilidades, elas são históricas e proporcionais e tal, mas todo mundo tem responsabilidade por reduzir. Qual que é o problema desse encontro de países que acontece todos os anos? Primeiro, porque tem muita influência dos interesses dos lobbies. Então, o lobby não é só para tirar ferrovia e construir rodovia. Sim. O lobby é para manter o status capitalista de consumo e produção como está, né? Então, muito mais fácil você criar soluções de mercado de carbono, troca de papel Crédito. e tudo mais, do que você fazer realmente uma mudança de produção e de sistema, de modo de existência planetária, que é o que a gente deveria fazer, que é o que a ciência está nos dizendo para fazer. Então, no Acordo de Paris, foram feitos compromissos de redução de emissões, adaptação das cidades, porque as mudanças climáticas já são uma realidade, e implementação desse acordo. E aí, por incrível que pareça, faz 10 anos que a gente tem esse acordo. A palavra combustíveis fósseis apareceu somente uma vez no texto e carvão uma outra vez. Nossa. Então, foram 8 anos sem nem sequer tocar no principal problema que a gente deve tocar, que é: a ciência já disse, se a gente quiser conter o aquecimento planetário a 1,5 graus, que é onde a gente está agora, hein? A gente não pode furar nenhum poço de petróleo novo, construir nenhuma termoelétrica fóssil nova, e a gente tem que começar a fechar as existentes e substituir por outras coisas. Então, esse é o que a ciência nos diz há 15 anos, né? E aí os governos, eles começaram a implementar inventários de emissões, que é um levantamento ali de quanto que o país inteiro, suas indústrias, seu transporte, lixo, agricultura, enfim, todas as fontes de emissão emitem, e aí fazer planos de redução. Então, São Paulo, por exemplo, a principal fonte de emissão é ônibus. Então, a gente tem que fazer um plano específico para São Paulo, para eletrificação dos ônibus. Não é, né? É carro individual. Então, das duas coisas. Como Brasil, ou como países, cada um olhou suas principais fontes de emissão e fez um projeto de redução. Infelizmente, todos os anos a ONU faz um que chama levantamento de lacunas de emissão. O que significa isso? A gente olha qual que deveria ser a redução das emissões para a gente conter o caos climático absoluto e o que as políticas dos países estão indicando, o que os países têm de políticas para isso. E o precipício entre essas duas curvas, assim, está nos mostrando que a gente vai chegar a 2 graus, 2,5 graus, e se a gente continuar a 3 graus. Uau. Né? Então, os países, eles precisam, não só como país, mas precisa fazer políticas públicas, legislação, para que as empresas, as indústrias, todos, é uma obrigação coletiva de todo mundo, reduzam as emissões, especialmente da indústria. Então, essa coisa de solução individual é que nem quando estava com crise hídrica em São Paulo e foi feita uma propaganda assim, faz xixi no banho. Olha o auge. Economiza água na sua casa, faz uma aguinha, coloca ali um baldinho com água, porque como se a responsabilidade fosse do consumidor. Claro. Mas, na verdade, as indústrias, a agroindústria, eram e são os principais responsáveis. E não são responsabilizados da forma como deveriam ser. Eu ainda acho muito engraçado que o pessoal vê a gente pedindo, né, ter que pedir transição energética, ainda fala, não pode ser tão radical assim. E o radical seria parar, na verdade. Acho que as pessoas não perceberam isso. O radical, o ideal também Bom seria que senso, parassem imediatamente. A transição já é uma proposta meio no meio do caminho, né? Desculpa te interromper, mas quem já teve numa enchente torrencial, ou quem já viu fogo florestal muito próximo de casa, ou viu um tufão, furacão, 120, 200 km por hora, sabe que isso sim é radical. As mudanças climáticas não pedem permissão, não pedem para entrar, então a gente tem que cada vez se adaptar cada vez mais rápido. Isso sim é radical, né?
Pois é. Não, e aproveitando isso, eu ia fazer outra pergunta, só que veio com outra pergunta na minha cabeça, de que o Rio Grande do Sul é um trauma brasileiro nessa questão da enchente, tudo, e ao mesmo tempo a gente vê eles ainda meio... e faz a transição, não faz, tem muito carvão lá na região também, eles estão explorando, e eu sei, supostamente eu sei, que Araiara tem uma incidência ali no Rio Grande do Sul. Acho que é interessante a gente trazer esse exemplo, porque eu acho que quem tá ouvindo a gente vai linkar muito bem, assim, todo mundo viu os noticiários e ficou desesperado. Eu só acho engraçado que o cavalo foi a cena que mais chamou a atenção de todo mundo, né? O cavalo parado no telhado da casa. Mas muita gente perdeu a vida, muita gente perdeu tudo. Ainda tem gente em reabilitação lá, né? Tentando moradia e tudo. Então, como anda as políticas do Rio Grande do Sul depois disso tudo e diante desse absurdo que a gente tá vivendo? O Rio Grande do Sul é um caso muito interessante, porque Candiota, que é o lugar onde tem carvão, se explora carvão, minera, queima nas termoelétricas para gerar energia e tal, é uma região, uma cidade ali, que declara emergência climática todos os anos, 3 vezes, pelo menos. Olha. 2 por enchente, 1 por seca, ou 2 por seca, 1 por enchente. Então é uma região que já é muito afetada pelos extremos climáticos e sabe o que é ter o gado que não produz leite porque não tem água e depois fica embaixo da água e atola no rio quando vai beber água. Então, assim, o pessoal de lá já sabe o que é mudanças climáticas. E aí a gente teve uma enchente que, se a mina Guaíba, que era a maior mina de carvão a céu aberto da América Latina, que a gente conseguiu impedir junto com as comunidades indígenas que não foram consultadas, tivesse sido construída, a contaminação por metais pesados daquela enchente teria agravado muito mais a situação do que foi. Então, ainda bem que essa mina não foi construída. Existe um plano de construir uma nova mina ali. A gente não vai deixar acontecer. Não desistem. Então, é um pessoal que não desiste e que continua querendo queimar aquilo que está sendo o próprio algoz, né? E aí, o governo tem um plano de transição que, infelizmente, não só o governo do Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina, o próprio governo federal, a Petrobras, né? Eles pegam esse termo transição energética justa e transformam qualquer coisa, tudo que eles quiserem fazer de perpetuação do próprio modelo, como se fosse uma transição. Então, eu quero estender o subsídio ao carvão que a gente paga na nossa conta de luz. Então, todo mundo que está aqui ouvindo e nos vendo, paga luz, paga conta de luz, sabe que a conta é cara, sabe que pesa no orçamento, sabe que é muito difícil. Às vezes você tem que deixar de pagar um outro boleto para pagar a tarifa de energia, que é a segunda maior cara do mundo. E a gente está subsidiando isso ainda, isso que é o pior de tudo. Sim. E aí os estados, eles precisam fazer uma política real de transição. E a transição não é só substituir o carvão pela eólica ou pela solar. A transição é toda uma transição econômica da região. Então, aquelas pessoas hoje que dependem dos empregos ou da economia que gira em torno daquilo, a gente precisa fazer um plano real, sério, do que vai viver essa região, qual que é a economia possível. E tem várias economias possíveis, tem produção de vinho, de azeitona, de amêndoa, de café, gado, enfim, tem ali turismo, né? Tem muitas possibilidades, mas se a gente não olhar a sério e colocar um recurso para investir, aposentar antecipadamente os trabalhadores que já trabalham nessa indústria e fechar a indústria e começar a fazer outra coisa com esse subsídio que a gente está pagando, Sim. A gente vai chegar daqui até 2045, continuar pagando subsídio sem uma transição e, de novo, vão pedir uma extensão do subsídio, né? Então, a gente está vendo uma repetição. Claro. É uma profecia autorrealizada, onde Exatamente. você não cria as condições para sair daquele modelo e, portanto, só resta perpetuá-lo para que as pessoas não fiquem sem emprego. E aí, nesse contexto, acho que tem um outro tema que a gente não pode deixar de falar num programa como esse, que é o tema da exploração de petróleo na Amazônia. Porque a Amazônia, a região norte do país, se tornou a região mais pobre do país, já foi o Nordeste brasileiro, mas muita política social, né, muito investimento para o desenvolvimento regional do Nordeste empurrou essa pobreza, que era uma característica típica do Nordeste brasileiro até os anos 80 e 90, para o norte do Brasil. Hoje o norte é a região mais pobre. São 30 milhões de brasileiros e brasileiras que vivem naquela região. E o grande argumento é: precisamos desenvolver a indústria de petróleo e gás na Amazônia, porque não há outras alternativas. Bom, para além de tudo que você já mencionou aqui sobre o desastre que pode ser ampliar
a expansão de combustíveis fósseis em qualquer região, mas sobretudo numa região que presta um serviço ambiental fundamental, que é a floresta amazônica, que capta gases de efeito estufa, né, e, portanto, ajuda a combater o aquecimento global, também há sempre os riscos e as ameaças de um acidente ambiental numa região tão sensível. A Araiara está na linha de frente dessa discussão hoje no Brasil, tem protagonizado uma série de ações judiciais, inclusive, contra a exploração de combustíveis fósseis naquela região. Queria que você falasse um pouco sobre as ameaças envolvendo a exploração de petróleo na Amazônia, mas principalmente as alternativas para que a gente possa também fazer frente a esse discurso de que, para uma região pobre como aquela, a saída é ter uma nova indústria se instalando naquela região, uma região que é tão pouco industrializada. Algo me diz que não envolve a baleia jubarte do comercial novo da Petrobras, falando que a transição é justa. Lembrando que no caso das petroleiras que exploram petróleo no Brasil, não é que é menos de 1%, não. É menos de 0,2%, é 0,16% da renda que as indústrias de petróleo têm com a exploração no Brasil, isso incluindo Petrobras, Shell, ExxonMobil, todas as petroleiras, menos de 1% é revertido em investimento para transição energética, né, que também é um problema. Pergunto para vocês dois, mas pergunto também para quem está ouvindo, vocês pagam imposto de renda? Pagamos imposto de renda. Pois é, eu também pago. As petroleiras não pagam. Desde 2017 elas não pagam imposto de renda no Brasil. Olha. Isso significa 1,5 trilhão a menos de reais nos cofres públicos. Então já começa que é uma indústria que não paga nem imposto de renda. E altamente subsidiada, obviamente, né? Então, quando a gente ouve esse papo assim de desenvolvimento, vai trazer riqueza, a gente tem que pensar, primeiro, que isso é uma falácia absoluta. Quando a gente olha qual que é o estado que mais produz petróleo hoje no Brasil, que é o estado do Rio de Janeiro, por conta do pré-sal, é um estado quebrado, com os piores índices de desenvolvimento humano do Brasil, Sim. corrupto, onde tem os 6 últimos governadores ou foram investigados ou presos por corrupção, estão construindo um presídio especial para governador no Rio de Janeiro. Tomado pela milícia. Tomado pela milícia, exatamente. Né? A cidade de Macaé, que era a princesinha do Atlântico, uma cidade linda. Quem nunca visitou, espero que tenham visitado antes do petróleo chegar, porque ela era realmente muito linda. Ela é a capital do petróleo do Brasil. Ela tem 40 mil pessoas vivendo abaixo da linha da miséria. A escola é apelidada de Carandiru e não tem sequer um centro de referência de câncer e tratamentos de saúde, de problemas de saúde que o próprio petróleo causa. Então, a gente tem que olhar os exemplos brasileiros para entender que explorar petróleo na Amazônia, a gente vai seguir o mesmo caminho do Rio de Janeiro. Com milícia, com corrupção, falta de desenvolvimento, concentração de renda e tudo mais. E por que a gente está indo para a Amazônia, né? Existe uma reserva grande de petróleo, tanto que a gente chama de margem equatorial, né, que é a costa amazônica, quanto em terra. Então, ali na região no Amazonas, no Acre, tem várias reservas ali que devem ficar no chão, porque existe uma ameaça muito grande para a própria floresta. Então, ameaça de contaminação, de desmatamento, de violação de direitos de povos indígenas. Tem muitas ameaças diretas ali para a Amazônia. Você falou, Juliano, que a Amazônia ela absorve carbono e tal. Além de absorver carbono, ela também é a principal responsável pelo regime de chuvas em toda a América do Sul. Então, um grande cientista, o Carlos Nobre, ele fala que a Amazônia joga no ar 10 vezes mais água do que o rio Amazonas joga no mar. Olha só. E o rio Amazonas é aquele rio imenso que você nem vê ao outro lado da margem. Então, é muita água. E essa água toda que ele apelidou de rios voadores são as águas que hoje fazem com que chova na nossa produção agrícola, nos nossos rios que abastecem os reservatórios de água das cidades, né? Então, a gente precisa da Amazônia de pé, não só por causa da biodiversidade ou das pessoas que moram lá, mas as pessoas na cidade, pessoas em São Paulo, precisam da Amazônia em pé. A gente precisa de chuva. Sim. Sem chuva, a gente viu o que acontece com uma seca aqui nessa cidade, né? O céu ficou escuro uma vez por conta de incêndio, acho que vale lembrar, né? Exatamente. E a Amazônia, ela gera muita riqueza, né? A Amazônia em si é muito rica. Então, a gente tem muitas matérias-primas que podem ser utilizadas para fazer cosméticos naturais, matérias-primas para
biomassa, por exemplo. Remédios, né? Remédios. E aí a gente tem uma economia de turismo que pode ser melhor explorada, sustentável. Sim. A gente tem a pesca ali na costa amazônica, que movimenta trilhões de reais com exportação do pargo, por exemplo, para a China. A gente tem produção de peixe, tem toda uma população costeira que defende os mangues, mas que também vive ali do caranguejo, do siri, dos mariscos, né? Então tem toda uma economia ali que a gente ignora quando fala, é uma região pobre, precisa desenvolver, né? Então tem muitas alternativas e possibilidades da gente desenvolver o Brasil de uma forma sustentável. A gente consegue desenvolver vários tipos de indústria sem gerar esse dano todo que a gente tem visto para a Amazônia, por exemplo, né? E ainda nesse tema da Foz, tem muitas essas questões dos royalties também, né? Tipo, que envolve muitas cidades que ficam dependentes de royalties, dá um problemão envolvendo a economia e tudo, né, Ju? Isso quando chegam, né? Quando parte dessa riqueza chega nos municípios, o que nem sempre acaba acontecendo. A gente vai fazer um rápido intervalo. Dizer para quem está nos ouvindo, se você quiser saber mais sobre alternativas para enfrentar a crise climática, você pode acessar as redes do Brasil de Fato, @Rádio Brasil de Fato e também @Brasil de Fato. E, claro, procurar na plataforma brasildefato.com.br notícias, informações produzidas com qualidade, com profundidade e com um olhar crítico sobre o modelo predatório que o capitalismo representa. Então, acesse o Brasil de Fato e se informe. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. E acompanhando essa polêmica da Foz, né, a gente esteve no leilão que arrematou o bloco da Foz do Amazonas. E eu achei muito curioso tá lá, além da experiência de estar com tantas lideranças e todo mundo ali acompanhando ao vivo o leilão, uma experiência muito única para um ambientalista. E foi muito interessante ter a presença do Sindipetro lá no leilão, né? O sindicato da galera que trabalha nas plataformas de petróleo. Tem pessoas envolvidas, né? Vale lembrar, o petróleo não é perfurado e retirado tudo sozinho. Tem pessoas nessas plataformas. E eu precisei chamar um ali para conversar e falar, e aí, como é que você acha disso tudo? Você que tem o trabalho dependente disso. E ele falou que ele é super a favor de uma transição energética, que o Sindipetro está disposto ao diálogo, até porque é uma situação de risco também para os trabalhadores estar na plataforma. Tem muitos acidentes. Ano passado, batemos recordes de acidente nas plataformas de petróleo. 138 acidentes, né? Exatamente, olha que dado específico, não esperava. Mas sim, é muito interessante pensar do ponto de vista das pessoas. E a Arayara trabalha muito com as pessoas, né? Teve uma outra experiência muito particular, que eu queria já jogar para a pergunta, de estar em audiências, as pessoas se mobilizando e barrando audiências públicas para não ter termoelétrica no leilão, em várias outras situações. E aí eu queria jogar a pergunta da importância de quem está ouvindo a gente também saber que ela pode ser parte dessa mobilização e ela precisa ser parte dessa mobilização, né? Qual que é a importância das pessoas se mobilizarem também por uma transição energética? Você sabe que as mudanças climáticas, como elas impactam todo mundo, e não de forma igual, né? Porque as pessoas mais vulneráveis, periféricas, negras, quilombolas, indígenas são as mais afetadas. Mas as mudanças climáticas acabam afetando todo mundo que mora na cidade, e de todas as classes sociais, e de todas as raças e tudo mais, né? Sim. Então, todo mundo deve mesmo se mobilizar porque é interesse próprio. Mas a gente às vezes pensa, mas é tão longe, política energética, eu nem sei quem é o ministro, nem sei quem é o secretário nacional de transição energética, aliás, acabou de sair, foi para a COP e um outro está assumindo, mas o que a gente sabe, a gente aprovou através das nossas campanhas, é que o poder é das pessoas. As pessoas conseguem fazer a mudança no território delas, sem depender daquela coisa tão distante, tão lá em cima, no poder público, né? Então, por exemplo, as termoelétricas. Então, teve uma termoelétrica no interior de São Paulo, na cidade de Caçapava, que ia ser construída. Essa termoelétrica, ela estava em processo de licenciamento ambiental e como parte do processo de licenciamento, aliás, uma termoelétrica gigante, era a maior ou segunda maior da América Latina, era enorme, que ia queimar gás, né? Ia contaminar toda a região ali do vale, que fica entre
próximo ali da Serra da Mantiqueira, era um vale. Então tem 2 serras entre elas ali, eu não vou lembrar o nome da outra agora. E toda essa emissão que estava indo para a atmosfera ia ficar concentrada ali, ia contaminar as pessoas. E o IBAMA, que é um órgão federal de licenciamento, organiza como parte do processo de licenciamento uma audiência pública, que é uma reunião pública que qualquer pessoa pode ir e pode participar, né? E a população, e eles tentaram organizar a população foi lá e falou, a gente não quer isso daqui, a gente não quer nem ouvir essa proposta desse empreendimento, nós já analisamos todo o IARIMA, a gente já sabe quais são os riscos e a gente não quer ouvir a história da carochinha de vocês. A gente não vai ouvir isso daqui. Não deixaram a audiência acontecer. Lindo. Aí marcaram uma segunda. Lindo. A segunda tinha o dobro do número de Olha pessoas. só. E as pessoas levaram apito e começaram a dizer que não queriam e conseguiram. Esse é um exemplo de coisas que dá pra gente se envolver em audiência pública, participar desses tipos de debate, se informar, não só compartilhar nas redes sociais, mas tem muita coisa que dá pra fazer presencial. E aí, no caso, por exemplo, da Foz do Amazonas, ou de lugares onde a gente não tem como ir até a audiência pública, Sim. aí sim tem audiências públicas online, tem como assinar petição, tem como compartilhar nas redes, tem como fazer uma mobilização mais à distância, assim. Mas a gente conseguiu, né, só como para um exemplo de como as pessoas têm poder e de como a gente consegue defender nosso território da melhor forma. O fracking, que é o fraturamento hidráulico, que é hoje uma das maiores ameaças ambientais do Brasil, porque contamina lençol freático, contamina o solo, contamina rios. Não vai dar tempo aqui de eu explicar muito bem o que é o fracking, mas é uma técnica de extração do gás bem danosa para o meio ambiente. Agressiva, né? Muito agressiva. O fracking ele ia chegar em lugares, seja na Amazônia, onde tem indígenas isolados, no Acre ali, mas também no Paraná, Santa Catarina, interior de São Paulo. O fracking chegou com tudo em 2013. E a gente Araiara fez uma grande mobilização, envolvendo todos os tipos de pessoas das comunidades. A gente envolveu o pessoal da agricultura familiar, o pessoal da agricultura mais em larga escala. A gente envolveu a igreja, escolas, todo mundo se envolveu nessa campanha. E a gente começou a marchar pelas ruas e aprovar projeto de lei nos municípios ali. Era um projeto de lei que o município não deixava circular caminhão com aqueles químicos, queimar gás tóxico na cidade. Olha. E a gente foi aprovando de cidade em cidade, cidade em cidade, cidade em cidade. E cidade onde os vereadores queriam deixar passar, porque achavam que iam ter algum tipo de benefício com aquilo, a população encheu as audiências públicas que tinha que assistir a audiência pela janela, porque não tinha espaço para sentar. De tanto que as pessoas se envolveram nessa mobilização. Terminou que a gente aprovou esse projeto em 415 municípios brasileiros. A gente mudou a constituição de 2 estados, do Paraná e de Santa Catarina, e a gente deixou uma bomba de carbono gigante, que é 2,2 gigatoneladas de CO2 desse gás que ia ser queimado no chão. Né? Então, é possível o poder popular, as pessoas e a mobilização fazer a mudança que a gente precisa. Perfeito. Muito bom. E falando sobre transição, para a gente também entregar um pouco de esperança para quem está nos ouvindo. Difícil, né? Porque, claro, porque a gente está falando de transformações que são muito, muito grandes, né, Sim. Nicole? Muito estruturais, né? A gente vai ter a oportunidade de falar também sobre mudanças no modelo da produção agrícola brasileira, vai discutir, enfim, vários outros temas ao longo dessa nossa série. Mas muita gente fala que mesmo quem reconhece que é necessária uma transição, diz que é preciso seguir explorando certos combustíveis ou produzindo certos combustíveis que são altamente poluentes, porque isso traz divisas, isso gera recursos que são necessários para financiar a transição. É o principal argumento hoje de quem defende abrir novos poços de petróleo no Brasil. Petróleo é dinheiro, é um commodity muito valioso no mundo e com esse dinheiro eu posso então financiar a transição, investir em hidrogênio verde, investir em eólicas, em solar e etc. Nós vimos recentemente no Congresso Nacional uma lei que regulamentava a produção de energia eólica, que é aquela energia dos ventos, né, para quem não conhece, offshore, ou seja, fora da terra firme, nos oceanos, e nesse mesmo projeto meteram um monte de isenções fiscais para as termoelétricas a carvão, que são as mais poluentes entre as formas de produção de energia no Brasil. Então, o que eu queria te dizer é o seguinte, perguntar quem paga a conta da transição? Ou seja, vai custar caro. Sim. Não é barato mudar
toda a matriz de transporte no Brasil. Não é barato mudar a forma como os aviões voam do querosene de aviação para um outro Sim. combustível. Não é barato, ou seja, vai ter um custo grande descarbonizar a nossa economia, né? A pergunta é, quem paga a conta? Porque, claro, os governos vão ter que entrar, o setor privado vai ter que ver alguma vantagem nisso, porque senão não migra para um outro tipo de energia, vai ter que ver, portanto, oportunidades nesse setor, e algumas dinâmicas produtivas vão ter que ser alteradas. Eu queria que você comentasse pra gente e para quem está nos ouvindo, quem paga a conta, porque senão fica valendo o argumento de quem diz tem que continuar tirando combustíveis fósseis para pagar a conta, porque a conta não fecha. E ainda complementando, a Petrobras tem competência, né, para estar nesse lugar, porque as pessoas ficam, ambientalista é contra a Petrobras, Não, isso Petrobras é não tem como. importantíssimo. Petrobras é muito competente, né? A Petrobras, ela tem condições de se tornar uma empresa de energia e não uma empresa de petróleo. Ótimo. E o petróleo, as eólicas, né, offshore, são a melhor oportunidade para a Petrobras, exatamente porque eles já têm a tecnologia em alto mar, né, em grandes profundidades. Então, a gente desenvolveu ao longo dos anos essa tecnologia, a gente não vai perder. As pessoas que trabalham no mar, em alto mar, nas plataformas, elas podem continuar trabalhando em outras coisas em alto mar, né? Então Sim. não muda muito, ela não tem que se requalificar demais para mudar de emprego. Você falou do nossa conversa com o Sindipetro. A Araiara desenvolveu junto com o Sindipetro uma cartilha que são os princípios da transição justa do petróleo no Brasil. Então tem trabalhadores do Sindicato dos Petroleiros que quer essa transição. A gente tem uma Petrobras que é muito possível de se transformar numa empresa de energia, mas a gente vê hoje pouco investimento público. Então, pega o PAC, por exemplo, o PAC desse ano, que deveria ter dedicado mais recursos para a transição energética, para investimento, para aceleração econômica em energias renováveis, por exemplo, biomassa, combustível de aviação sustentável, tudo isso. 80% do que era para energia foi para desenvolver fósseis. Então, para desenvolver a Foz do Amazonas ali, a margem equatorial. O PAC, para quem não lembra, é o Plano de Aceleração do Crescimento, né? Isso. Que é um plano relativamente curto prazo, né? Porque é para um governo, basicamente, para garantir investimentos, né? Isso, então já começa daí que a gente tem recurso, mas o recurso está indo para o lugar errado, né? Sim. A gente subsidia, como eu já tinha falado um pouco, a gente subsidia a indústria. Então, existe uma coisa chamada CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Econômico. É um grande fundo, onde a gente paga na nossa tarifa de energia ali, que eu falei de ligar a luz de casa. Essa tarifa, a gente paga essa CDE, que é o subsídio para o carvão, é o subsídio para o gás, é subsídio para a Amazonas Energia comprar 5 anos de gás na Amazônia para ficar queimando. Então, tudo isso a gente está pagando a conta, né? E aí a gente tem esse fundo da CDE, que em vez de subsidiar carvão, gás, pode subsidiar a transição. Então a gente tem 180 milhões de brasileiras que pagam conta de luz, talvez um pouco menos, porque tem as famílias ali. Se a gente reduzir 50 milhões que seja. Mas indiretamente, pessoas, praticamente todo mundo paga. Todo mundo paga, então se todo mundo paga, a gente consegue pagar coletivamente essa conta. O Brasil é a 6ª maior economia do mundo, né? Então a gente tem aí muito recurso circulando pelo país e eu acho que é uma questão de escolhas de onde que a gente está investindo. O setor privado, ele segue a lógica do mercado, né? Então, se a gente não regular o mercado e a gente não incentivar aquilo que o mercado tem que fazer, ele vai continuar seguindo a lógica do mercado, que é explorar petróleo até a última gota, ser o último país a querer vender petróleo quando for imoral e ilegal queimar petróleo no futuro e tudo isso, né? Agora, esse 1,5 trilhão que eu falei do imposto de renda poderia ser uma excelente fonte de financiamento das empresas que já exploram petróleo, ou seja, você não precisaria furar nenhum poço novo. Só quem já explora petróleo no Brasil, quem importa maquinário para explorar, paga imposto de renda, 1,5 trilhão de reais. E só para vocês terem ideia, 1 trilhão de reais foi exatamente o que a gente, entre aspas, economizou com a reforma da Previdência no Brasil. Então, hoje, os brasileiras se aposentam mal, muitos não estão conseguindo se aposentar por causa dessa reforma, e a gente, no mesmo ano
que a gente prejudicou todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, a gente beneficiou as petroleiras. Então, acho que tem uma questão de escolha mesmo, Claro. né? Sim. Além, que é quem que vai descarbonizar. E tem uma questão de custo, que não é só o custo de financiar a transição. As mudanças climáticas custam muito. Claro. Essa Se não tiver transição, vai ter custo também, né? Exatamente, para vocês terem uma ideia, 3 bombas de carbono, né? Falei que o fracking foi 2 bombas 2.2. 3 bombas de carbono, que a Caraiara já deixou no chão, a gente fez um cálculo. Tem um estudo que chama o custo social do carbono. Então, a gente fez um cálculo. 3 bombas de carbono evitaram a morte de 775 mil pessoas e 1,2 trilhão de dólares em danos. Olha aí. Então, as mudanças climáticas custam muito. E a gente tem que colocar na ponta do lápis, não só, quem que vai financiar e tal, mas quem que vai financiar se a gente tiver as cidades destruídas, as pessoas mortas, as economias Sim. sofrendo por causa das mudanças climáticas, quem que vai financiar essa restauração? Claro, migrações em massa, Isso. cidades inabitáveis. Tem que entrar na ponta do lado, na conta, tudo isso, né? Sim. O que não falta é desculpa, né? Ai, não tem dinheiro, não tem energia, e Tem surge. tecnologia, Não tem tecnologia, tempo. não tem nada. Não só pro que quer, né? Você Engraçado. sabe que você falou das hidrelétricas? Acho que é importante só falar aqui que a Sim. gente tem um modelo muito possível de transição energética, que é o seguinte. Muita gente fala, mas as renováveis não são energia firme. Tem isso. Quando fica à noite não tem solar, quando não tem vento não tem eólica e tal. E hoje a nossa energia, ela é assim, a maior parte é hidrelétrica, por isso que ela é considerada renovável, né? Então as hidrelétricas, elas geram energia através das turbinas com a força da água ali dos rios. Quando a gente usa as renováveis, e aí quando falta água, por exemplo, a gente liga as térmicas. E as térmicas são muito caras, né? Termoelétrica, gás, carvão é caro. Até pra conta, né? Até para conta, exatamente. Então ligava, né? Só em caso de emergência. O que dá pra gente fazer? Transformar as hidrelétricas em grandes baterias. O que significa isso? A gente não usa essa energia hidrelétrica. A gente usa só as renováveis. Quando a renovável der uma baixa, seja porque está noite, ou seja porque o regime de ventos mudou, a gente liga as hidrelétricas. Então, é muito possível a gente ter uma matriz 100% renovável no Brasil sem ter que ficar construindo esse monte de termoelétrica. E a respeito do petróleo, e a nossa segurança energética e tal, o pessoal tem que lembrar que a gente exporta muito petróleo, né? Não A fica gente- aqui, né? Exatamente. Petróleo. Sim. Então, a gente está produzindo para nem a gente mesmo consumir. Claro. Então, que segurança energética é essa que a gente está dando, teoricamente, um recurso estratégico para o Brasil, que se a gente quisesse deixar no subsolo, ele não ia desaparecer, não ia acabar, Sim. ele ia ficar ali. Daqui 100 anos, 200 anos, teve um caos planetário, ficou tudo escuro, a gente não tem mais sol, sei lá, vamos inventar uma Pelo coisa... amor de Deus, aí sim. Assim, fim do mundo, né? E a gente tem uma reserva estratégica que pode ficar guardada ali, né? Isso sim é segurança estratégica. Sim, e ainda surgem essas coisas até de que gás natural é uma coisa renovável e surgiu o hidrogênio verde, por exemplo. Tem até uma frente no Congresso agora do hidrogênio verde. E conta pra gente o que é esse hidrogênio verde, porque ele soa até meio cinema, assim, né? Uma coisa meio de filme, de ficção, hidrogênio verde, assim. O hidrogênio Ele é verde mesmo. Ele é não, né? verde, realmente verde. Eletrólise é verde. Tem vários tipos de hidrogênio. Tem hidrogênio azul, hidrogênio marrom, hidrogênio preto, hidrogênio verde, Olha. né? E aí, por que ele tem essas cores? Depende do processo de produção desse hidrogênio. O que você está usando de energia para produzir esse hidrogênio que vai dar a cor. Então, se você queima carvão para produzir o hidrogênio, ele é, acho que preto. Se você usa o gás natural, ele é cinza. Ele depende da queima. Depende do que você está usando para fazer a eletrólise. O que é o hidrogênio? Por que a gente fala tanto de hidrogênio? Porque você, a partir da água, produz um combustível que pode ser queimado para gerar energia. Separar o Então, oxigênio do hidrogênio da Isso, água. Né? você substitui aí de uma forma, com uma matéria-prima, digamos, teoricamente abundante, né, e fácil Certo. de obter, que é a água, você produz o hidrogênio. Só que para você fazer essa produção, você pega a molécula ali de água e você tem que quebrar com energia elétrica. Então você precisa de muita energia para produzir o hidrogênio verde. O H2O vira o H. Vira o H e o O2 que vai Vai. para a atmosfera.
Então, o que acontece, né? O hidrogênio verde é o hidrogênio que é produzido a partir das energias renováveis. Então, você coloca ali um parque eólico e aí essa energia renovável vai quebrar por eletrólise a água e vai produzir o hidrogênio. A gente vai usar, por exemplo, numa indústria siderúrgica esse hidrogênio. Então, a emissão de gás de efeito estufa, contaminação, poluição é bem menor, né? Então, o hidrogênio verde ele é uma solução interessante. Só que hoje, o que está sendo considerado no Brasil de produção de hidrogênio verde é para abastecer o mercado europeu. São os europeus que estão criando essa demanda de hidrogênio verde principalmente. Então, a gente vai construir energias renováveis no Brasil, e em vez da gente usar para desenvolver indústria brasileira, em vez da gente usar para gerar energia aqui, para substituir aquilo que está sendo danoso para o Brasil, a gente está exportando, né? Então, essa é a principal crítica do hidrogênio verde. Para limpar a matriz energética dos países Exatamente. desenvolvidos, de novo eles. Isso. Vem aí. De novo eles impondo as suas necessidades à frente das E a gente necessidades. exporta de novo matéria-prima em vez de exportar um produto que a gente produza, claro, ou que a gente use, né? Tecnologia Dá pra nossa. superar a colonização, assim fica difícil, né? Assim fica difícil. Gabi, a gente está chegando ao final do nosso programa. Esse programa chama-se Manual de Sobrevivência. Então, a cada episódio, nós vamos escrever um artigo, um capítulo, né? Uma parte deste manual. Que parte do manual nós escreveremos hoje com os ensinamentos de dona Nicole Oliveira, que ela trouxe para a gente hoje? Bom, eu acho que nessa temática de transição energética, de mobilização popular, eu lembrei muito de uma iniciativa da Copersol, que é uma cooperativa de energia renovável no Rio de Janeiro. Eu diria pra gente mover as nossas energias para a transição energética. Eu anotaria assim, com uma fonte bem bonita. Muito legal. Isso, mover energias para a transição energética. Nossa né? Porque energia. elas estão aí. A gente Sim. só precisa um pouco de prioridade, vontade política, investimento e clareza de propósitos. Sim. Não é isso? Muito bom, muito bom. Então vamos ficando por aqui com o nosso primeiro episódio do Manual de Sobrevivência. Muito obrigado, Nicole Oliveira, diretora executiva do Instituto Araiara, que deu uma aula pra gente sobre energias renováveis no programa de hoje. Obrigada, é um prazer estar aqui. Esse foi o Manual de Sobrevivência. A pesquisa e roteiro é de Janaína Maurer e Cauê Scarim. A produção é de Elô Macrini. No Brasil de Fato, a direção de podcasts é de Camila Salmásio, a coordenação de jornalismo é de Monize Ravena, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni e Marina Ortega. Segue a gente nas redes sociais e manda sua pergunta ou sugestão pra gente. Eu sou o @JulianoPessol e a Gabi é @gabi.brasiliai nas redes sociais. Também segue o programa no Spotify ou no seu tocador de podcasts favorito e segue o @Brasil de Fato no YouTube e o @Rádio Brasil de Fato nas redes sociais. A gente se vê semana que vem. Até lá!